Se comunicar bem é a chave para ter relacionamentos saudáveis. Se comunicar bem é a chave para se desenvolver melhor, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. Se você deseja crescer na vida, ter relacionamentos saudáveis, se dar bem no trabalho, você precisa aprender a se comunicar. Aqui no canal tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que eu falo sobre 7 práticas para se comunicar melhor, mas hoje eu quero trazer para vocês os 7 erros mais comuns na comunicação. Eu vou trazer os erros para vocês, falar um pouquinho sobre eles e vocês vão analisar o comportamento de vocês, identificando aquilo que vocês precisam melhorar. Como sempre aqui no canal, nós não trazemos só os problemas, trazemos também as soluções, então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço que deixe o like, ative as notificações, se inscreva no canal e vamos falar sobre os 7 erros mais comuns na comunicação. Primeiro deles, não ouvir. E aí, quando eu falo não ouvir, é não ouvir de verdade. Você precisa estar presente, prestando atenção no que o outro está lhe dizendo se você quer se comunicar bem. A nossa dinâmica de comunicação é sempre pensar numa resposta enquanto o outro está falando algo para nós. Sempre que alguém estiver falando com você, saia do celular, pare de divagar uma resposta, pare de pensar em outra coisa, concentre-se naquilo que a pessoa está falando. Segundo, não dizer aquilo que se deseja. Nós temos uma dificuldade muito grande de expressarmos os nossos desejos, aquilo que nós de fato queremos. Então nós fazemos muitos rodeios para dizer aquilo que nós queremos. Nós usamos de muitos artifícios que somente complicam a comunicação. Fale objetivamente o que você quer, como você se sente, o que você não gostou no comportamento da outra pessoa. Isso facilita a comunicação. Às vezes o outro nem percebe o que ele fez e por isso ele não melhora o comportamento. E um outro ponto, quando nós temos muita dificuldade de clareza, nós cansamos o ouvido do outro antes mesmo de chegarmos ao ponto que nós queremos. Então, simplifique a sua comunicação, seja clara, seja objetiva. Vou dizer, se você gosta de contar uma historinha antes, aprenda a resumir. Incongruência entre o comportamento e a fala. Dizer é muito fácil, fazer é mais difícil. Quanto mais adequado, quanto mais for compatível o nosso comportamento com aquilo que nós falamos, mais fácil é a nossa comunicação. Muitas vezes nós falamos determinada coisa, advogamos sobre determinada coisa, defendemos determinada coisa, mas nós nos comportamos de outra maneira. Isso gera um ruído imenso na comunicação, porque o exemplo ele tem um peso maior do que a nossa fala. E quando há uma quebra entre aquilo que se fala, aquilo que se cobra e a forma como nos comportamos, isso gera uma dificuldade para o nosso cérebro entender aquela mensagem de maneira clara. A incompatibilidade entre comportamento e fala, ela gera uma falta de clareza. Então, quando você for pedir alguma coisa para alguém ou for corrigir algum comportamento de alguém, faça uma reflexãozinha antes, faça uma autorreflexão antes. Será que eu estou me comportando dessa maneira que eu estou exigindo do outro? Isso é muito valioso. Quarto, interrupções. Nossa dinâmica de comunicação é muito reativa, é sempre pensando na resposta. Isso faz com que nós estejamos o tempo todo interrompendo o outro. Quando você estiver conversando com uma pessoa que tem muito essa necessidade de repetição, de narrar, de contextualizar demais, deixe que ela primeiro fale tudo o que ela quer. Você traz o seu ponto e quando ela estiver repetindo, porque normalmente a dinâmica é essa, ela repete de novo aquilo que ela já falou, você faça interrupções pontuais e bastante assertivas, dizendo para ela, tá, qual que é o ponto aqui, qual que é a questão aqui, para que ela traga um pouco de clareza para a conversa. Não é para sair atropelando as pessoas, mas muitas vezes na dinâmica de conversa, algumas interrupções vão ser necessárias, mas a minha dica é, no primeiro momento, escute tudo que a pessoa tem para falar. Quinto, reatividade. Se você se comporta de maneira reativa, seja na sua fala, a pessoa começa a falar e você já rebate, ou quando ela termina de falar e você é muito agressiva ou muito reativa, precisa modular o seu comportamento.
respire, aprenda a respirar. Alguém está te falando alguma coisa que você não concorde? Antes de você falar qualquer coisa, respire e reflita. Às vezes o outro está correto e você está perdendo a oportunidade de ter uma conversa mais produtiva porque você é muito reativa. Também essa questão da reação é importante no controle mental. Às vezes você não verbaliza, mas você reage mentalmente, reage emocionalmente. Então precisa aprender a controlar. Um ponto importante da reatividade é se atente ao que o outro está dizendo, não o que você imagina. Um ponto importante dessa reatividade mental é pensar, se limitar apenas àquilo que o outro está de fato te dizendo, porque a nossa mania é deixar a nossa cabeça devagar e nós reagimos muitas vezes, até mesmo emocionalmente, naquilo que nós achamos que o outro está nos dizendo, naquilo que nós concluímos que ele está dizendo. Não, se atente àquilo que foi falado. Outro erro muito comum, não adaptar a nossa linguagem. Cada um dos papéis que nós exercemos pede uma linguagem diferente. Você não fala com seu filho da mesma forma que você fala com seu marido, da mesma forma que você fala com seu chefe, da mesma forma que você fala no atendimento do WhatsApp. Cada papel nosso pede um comportamento diferente, consequentemente perde uma fala, uma comunicação diferente. Então, se você exercita a sua comunicação da mesma forma em todos os seus papéis, isso está errado. Você precisa aprender a olhar para qual papel eu estou exercendo agora, qual a comunicação eficaz, qual a melhor forma de comunicação para esse papel. Precisa haver essa compatibilidade. Por fim, não está aberta a repetir. Eu sei que é muito chato. Ficar repetindo, falando a mesma coisa ao mesmo tempo, mas quando se trata de comunicação, você precisa estar aberta à repetição. Seja porque você não foi muito clara, seja porque você não foi muito clara para a pessoa te entender, porque às vezes você foi clara, mas ela não conseguiu entender, seja porque o comportamento ainda não está adequado àquilo que você está solicitando. Diga várias vezes, diga de diferentes formas. Nós precisamos estar mais abertas para a repetição, principalmente se nós estamos falando de adequação de comportamento e de aprendizado. Você vai precisar estar disposta a repetir várias vezes a mesma coisa. Eu sei que nós temos preguiça, nós achamos que basta falar uma vez e aquilo já estará internalizado para o outro, mas a verdade não é essa. Então precisa haver esse processo de paciência e repetir várias vezes a mesma coisa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te ajude a notar quais são os pontos que você precisa melhorar e, como sempre, se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.